Ontem nós falamos de um tema que seria base para este fim de semana, um fim de semana de reavivamento. Não gosto de chamar fim de semana de reavivamento, porque dá a impressão que quando a semana termina o reavivamento. Então é apenas o começo, ou o recomeço, ou a continuidade de um reavivamento. Mas ontem nós falamos que a gente não tem muito traquejo de falar de fogo na Igreja Adventista Sétimo Dia, mas a Bíblia fala muito de fogo, né? E que nós estamos necessitados de um reavivamento, e essa é uma palavra extremamente dramática e talvez até perigosa quando alguém diz que quer um reavivamento. Sabe por quê? Porque reavivamento significa reavivar, ou seja, trazer a vida de volta. E trazer a vida de volta é uma expressão muito contundente, porque pode querer dizer que a vida não está. A igreja é um corpo, e como corpo precisa estar vivo. Nunca seria necessário um reavivamento na igreja se ela não tivesse desanimado, desvirtuado ou mesmo morrido. Eu falei ontem que muitas vezes eu preguei igreja que parecia estar pregando para um cemitério, um vale de ossos secos. Eu não tenho muito controle sobre isso. É o mesmo pregador, faz o mesmo preparo, traz a mesma mensagem, mas a reação é diferente. Às vezes tenho a impressão que a igreja não está esperando nada, é que é uma rotina. Vir sábado de manhã para a igreja faz parte da nossa religião, como os católicos vão à missa no domingo, faz parte da religião deles. Mas o que você está esperando ao vir à igreja hoje? Eu nem falo nos outros dias, mas o que você está esperando? Está esperando um pregador inspirado, que no arroubo de entusiasmo possa contaminar você? Desista. Isso não é reavivamento, isso é alegramento. Tem muito isso por aí. Bom, eu findei terminando dizendo que Robert Pisso estava numa determinada tribo há muitos anos atrás e ali em frente ele, enquanto conversava com o líder da tribo, os macacos faziam uma fogueira, algo mais ou menos assim. Eles juntavam a madeira e tal, e o líder da tribo Lu falou para o pastor Pisso: olha, eles fazem isso nos imitando, porque eles já nos viram fazer centenas de vezes essa fogueira. Eles juntam a madeira como nós juntamos, mas eles não conseguem colocar fogo. E assim diz o pastor Pisso, de saudosa memória, que assim é a igreja. A igreja é organizada, arrumada, funciona, mas falta fogo. Tomara que hoje a gente encontre fogo, o fogo do Espírito Santo possa vir sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Bom, eu tenho aqui 2 objetos, não dá para colocar em pé sobre essa base, mas esse objeto é um vaso, né? É um vaso. Isso aqui, obrigado, Fábio. E isto aqui, obrigadinho. Isto aqui, não sei se dá para ver. Aliás, quero cumprimentar os que nos acompanham pela internet. Eu tive a indelicadeza de não fazer isso ontem, eu não sabia que a gente estava ao vivo e alguns nos acompanharam desde os Estados Unidos. Não inclina mais que isso não, né, Flávio? Tá bom, mas você tentou, viu, Flávio? Isso é bom. E essa lâmpada é uma miniatura. Essa lâmpada é o símbolo do meu ministério. Uma lâmpada, quiçá cheia. Mas ela era maior. Bem assim, não é que diminuiu, é que me roubaram a outra. Se você achar por aí uma igual, liga para mim, que deve ser a minha.
muito rara. Mas não é que me roubaram? Dentro de um baúzinho que minha esposa preparou. Aliás, minha esposa está ali também, viu? Ela não gosta de que eu apresente assim, sabe, em público. E eu até respeito isso aí, sabe? Porque isso me lembra um pregador. Eu conheci um pregador que ele tinha uma esposa, que ele achava a esposa bonita, né? Aí então, assim, no meio da pregação, antes da pregação dele, ele sempre falava da mulher, né? E tal, e mandava que ela se levantasse. Eu não sei se eles faziam a coreografia em casa, mas ficava bonito, né? Ela levantava e tal, e ele dizia, olha como ela é bonita, né? Aí um dia alguém olhou, gostou e levou a mulher do pregador, né? Aí eu não vou apresentar não, ela está ali, depois vocês conhecem. Mateus 25, abra aí a sua Bíblia, Mateus 25. Esse capítulo é um capítulo muito poderoso. Você sabe que Jesus estava há dias de sua morte, ele sabia disso. Poucas pessoas sabem o dia e a hora que vão morrer, Jesus sabia disso. E ele estava se despedindo dos discípulos e então ele falou, sabe, numa despedida, quando você se despede dentro de casa e você vai até a porta, aí depois você vai até o carro e tem algo efusivo dentro do seu coração, borbulhando, você quer, é a despedida. Assim estava Jesus nesse momento, se despedindo ali dos seus discípulos, quando ele despeja, ele precipita, ele derrama esta parábola. Curve a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te adorar. Talvez ou seguramente não estamos prontos para adorar um Deus tão santo e tão poderoso, mas por favor, não rejeites a nossa adoração, nem os adoradores que aqui se congregaram nesta manhã, e aqueles que estão também nos acompanhando pela internet. Por favor, não rejeites a nossa adoração, nem retires de nós a tua presença pela nossa falta de condição de estar diante de ti. Perdoa-nos, Pai, limpa-nos, purifica-nos, porque nós queremos entrar na tua presença agora, Pai. Aceita-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus 25 diz, então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite em suas almotolias. E tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Mas as nécias disseram às prudentes, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas elas disseram, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem, e comprai-o. E saindo elas, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias gritando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele disse, eu não vos conheço. Em verdade vos digo, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Deus do céu. Será que isso se aplica a nós? Eu tenho umas perguntas para vocês. Não são perguntas difíceis, mas bastante elucidativas. Nós precisamos compreender bem esta parábola. Ela foi contada ali na descida do monte para o lado de Betânia, no momento em que era tarde, Jesus já tinha deixado o templo definitivamente. Jesus não ia mais voltar àquele templo. Ele disse, ele vai ser destruído e não ficará pedra sobre pedra.
Eu percebo que vocês vão construir um templo novo aqui. Se apressem. Se apressem. Porque pode não dar tempo. Mas saibam vocês que o templo novo não deveria ser para conforto de vocês, ou para o orgulho de vocês, mas para adoração ao Senhor. É para isso que servem os templos. É para adorar ao Senhor. Jesus deixou o templo e disse, e os discípulos chamaram ele de volta e disse, Senhor, olha que pedras. Porque era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era algo extraordinário. O templo, aquele templo, era chamado Templo de Herodes, que era o mesmo templo de Zorobabel, que Herodes, que era um grande arquiteto, fez uma grande obra. Então era o 3º templo, o templo de Salomão, Zorobabel e agora o templo de Herodes. Era bonito, tinha uma abóbada interessante, bonita, tanto que Jesus, quando chegou naquele domingo, o sol era poente e projetava uma luz sobre a abóbada dourada do templo, era um espetáculo para quem chegava em Jerusalém ao entardecer ou amanhecer. Mas Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. E Jesus então, como eu disse, ele derrama essa parábola profética, mas precisamos entender, a professora que contou aqui a historinha para as crianças já me adiantou, porque o que é a lâmpada, né? A parábola fala de uma lâmpada, né? O que é a lâmpada? Salmo 119, 105, né? Luz para os meus pés, é a palavra de Deus. A lâmpada para nós é a palavra de Deus, né? Quem mais nessa parábola? Quem é o pai da noiva? O pai da noiva é Deus, né? O pai da noiva. Quem é o noivo? O noivo é Jesus, não é? Muito bem. E quem é a noiva? A noiva é a? Muito bem. E quem são as 10 virgens? Quem? Sim, mas e nós não somos a igreja? Então, se a noiva é a igreja, as 10 virgens não podem ser a igreja. Mas pessoas não são igreja? Você está querendo ajeitar a sua resposta aí no rodapé, não é? Tanto a Bíblia, em Apocalipse, quanto Ellen White, deixa muito claro. A noiva é Jerusalém, que desce ataviada como uma noiva para o cordeiro. É Jerusalém. A noiva é Jerusalém. As 10 virgens, aí sim, as 10 virgens somos nós, que estavam lá naquele encontro simbolicamente. Era o momento, como diz lá Daniel, que Jesus vai ao ancião de dias, Zacarias, que diz que chega o Senhor ao seu templo. É um encontro verdadeiro, mas a igreja se faz lá representar pelas 10 virgens simbolicamente. Então as 10 virgens, elas nos simbolizam. Agora tem um problema. Por quê? São 10 virgens, mas diz a parábola, diz o próprio Senhor Jesus, que a metade, 50%, é louca, são loucas, imprudentes, nécias, e o outro 50% são as virgens prudentes, representadas pela igreja também, as virgens prudentes. Eu creio que Jesus foi até muito generoso ao fazer essa divisão de 50%. Agora, se isso é verdade, com esta igreja, quem são os 50% prudentes? Quem são os 50% que estão vigiando e esperando e buscando e recebendo o azeite do Espírito Santo? Veja o que diz, que as 10 virgens, as imprudentes, às vezes eu pergunto para a igreja, elas tinham ou não tinham azeite? A igreja se divide, elas tinham azeite. Ellen White diz que elas não eram hipócritas,
Elas eram sinceras, né, ali na sua ação, no seu erro, né, na sua vida. Eu vou ler aqui o que diz, ó. Na parábola, todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Parábola de Jesus, página 408. Todas tinham lâmpadas e almontolia. Por algum tempo não se notava diferença entre elas. Assim, é a profetisa que está dizendo, assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Estaria ela falando de nós? Estaria ela falando de você? Estaria ela falando dessa igreja? Todos têm conhecimento das Escrituras. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente esperam sua aparição. Como na parábola, porém, assim é agora. Há um tempo de espera. A fé é provada. E quando se ouvir o clamor, aí vem o esposo, sair ao encontro, muitos não estarão preparados, não têm óleo em seus vasos, nem em suas lâmpadas, e estão destituídos do Espírito Santo. Meu Deus! Então quer dizer que muitos estão na igreja e estão destituídos do Espírito Santo? Então quer dizer que pela parábola, se nós formos nos prender à parábola, quer dizer que a metade da igreja não tem o Espírito Santo? A metade da igreja adventista que existe para pregar a volta de Cristo, que foi organizada pela profecia, que tem uma fotografia no centro de Apocalipse, quer dizer que essa igreja não está pronta? Bom, e o que é que você está fazendo então, esse tempo todo? Certa ocasião eu falei a uma igreja, que se eu chegasse aqui para dizer a vocês, irmãos, é assim mesmo. Tem dia que a gente está melhor, tem dia que a gente está pior. Tem dia que a gente está mais consagrado, tem gente que a gente está mais lá embaixo, na nossa experiência espiritual. E a gente precisa se preparar para a volta de Cristo. Imagine eu falando isso. Imagine eu vindo aqui para falar isso para vocês. E eu, sinceramente, quero dizer a vocês que eu quero que vocês orem por mim, porque eu preciso estar pronto para a volta de Cristo. Eu não vou dizer isso. Eu estou pronto para a volta de Cristo, porque eu estou me aprontando há 44 anos. Se depois de 44 anos eu viesse dizer aqui a vocês, uma pregação, quem sabe, humilde, modesta, politicamente correta, dizer, eu ainda não estou pronto para a volta de Cristo, seria uma fraude. Não, eu estou pronto. A frase que me define é a seguinte, baseada em Apocalipse 2:10. Perfeito não, mas fiel sim, até a morte. Perfeito eu não sou, mas eu sou fiel. Eu sou fiel. Fiel sim, até a morte. Meus queridos, essa é uma igreja bonita, antiga, tradicional. Tem gente aqui, quem sabe, desde muito tempo está aqui, mas por que essa igreja não está pronta? Por que essa igreja não está reavivada? O que é que esta igreja está fazendo? Como estão as reuniões de oração desta igreja? Leonardo Ravenhill, que eu citei ontem, falecido pregador, mas eu ainda escuto os sermões dele pela internet. Ele diz assim, não se mede o tamanho de uma igreja pelo seu número de membros, se mede o tamanho de uma igreja pelo seu número de membros que frequenta a sua reunião de oração. O tamanho de uma igreja é do tamanho da sua reunião de oração. É na oração que se busca o poder, é na oração que se recebe esse azeite, é na oração que nós colocamos um azeite a mais em sua montoria. Isto aqui, ter o azeite na lâmpada, é a vida diária. É aquela oração que você faz de manhã, o estudo da Bíblia você faz de manhã e você sai. Você tem o azeite para aquele dia, mas nós precisamos muito mais do que isso. Nós precisamos de uma reserva. Por quê? Porque nós somos o povo remanescente, e o povo remanescente precisa dessa reserva de azeite.
O povo remanescente precisa dessa reserva de azeite, porque o Espírito Santo será retirado da terra. Ele não tem um ministério ad eterno aqui conosco. Quando fechar a porta da graça, em seguida o decreto dominical, a porta da graça será fechada, mas já há uma profecia que diz que o Espírito Santo já está sendo retirado da terra, ou seja, muita gente está pecando contra o Espírito Santo, muita gente está fechando a porta para o Espírito Santo, e é por isso que ele está se retirando da terra. Cada vez mais, menos pessoas oram em busca do Espírito Santo. E eu estou falando de oração, eu estou falando de você e Deus, eu estou falando de você sobreviver, você mesmo, de não precisar de nada, nem de ninguém, nem de igreja. Vai chegar o tempo em que nós não vamos ter igreja. E eu falei ontem, eu sou um adventista convertido, eu sou um ex-marinheiro, e eu ganhei o Conflito dos Séculos e a Bíblia, e eu estava no mundo, e eu comecei a ler a minha Bíblia, e houve uma conversão. Vou falar hoje à tarde, o que aconteceu ali naquele camarote. O que aconteceu? O que foi aquilo? Só tempos depois eu fui entender. Ellen White tem um texto que ela diz que nós... É difícil engolir algumas coisas que o Espírito de Profecia diz. Mas ela diz que nós não deveríamos depender de sermão. Mas a igreja adventista, como as igrejas cristãs de maneira geral, o centro do seu culto é a pregação da palavra. Lindo, maravilhoso, mas se não tiver? E um dia não vai ter. E eu não tinha pastor, eu não tinha igreja, eu não tenho que me acompanhar. Se eu saísse do navio para dar uma volta lá fora, eu não ia voltar. Aliás, se você acha que a igreja é ruim, experimente lá fora, está cheio de tubarão, não vá, fique dentro, aguenta aí, já vai terminar. É isso que nós precisamos. Ela diz aqui, sem o Espírito de Deus, de nada valerá o conhecimento da palavra. A teoria da verdade não acompanhada do Espírito Santo não pode vivificar a alma, nem santificar o coração. E nós vivemos numa época de muito conhecimento, mas pouco poder. Hoje você tem a opção, alguns não podem mesmo vir à igreja, mas hoje você tem a opção de escolher a sua loja, assim como você chega num shopping center, não é? E vai lá na praça da alimentação e você olha, assim é a religião de hoje. Você olha, onde é que você vai comer hoje? Eu gosto desse aqui, eu vou comer aqui. Mas está meio ruim, 5 minutos. Eu não quero mais esse, eu vou para esse. Isso não vai preparar você. Isso não vai preparar você. Numa crise, diz aqui novamente, Espírito de Profecia, parágrafo 412, numa crise é que o caráter é revelado. Quando a voz ardorosa proclamou à meia-noite, aí vem o esposo, saíram ao encontro, e as virgens adormecidas ergueram-se de sua sonolência, foi vista quem fizera o preparo, a preparação para o evento. Ambos os grupos foram tomados de surpresa. Significa que em algum momento toda a igreja dormiu. Então as 10 virgens em algum momento dormiram. Foram tomadas de surpresa com o grito, porém um estava preparado para a emergência e o outro não. Assim agora, uma calamidade repentina, imprevista, alguma coisa que põe a alma face a face com a morte, mostrará se a fé é real nas promessas de Deus, mostrará a alma, se a alma é sustida pela graça, a grande prova final, no fim do tempo da graça, quando será tarde demais para se suprirem as necessidades da alma. Meu irmão, é hoje que nós temos que decidir a nossa eternidade. Se hoje aqui, agora, você sente que
ainda tem que esperar algum momento para fazer uma reforma na sua vida, uma reforma de saúde, uma reforma espiritual, para começar a fazer o seu culto diário, a ler a sua Bíblia. Como é que você vive? Nós sabemos, por sabedoria popular, que você precisa respirar, o seu corpo precisa respirar. E uma pessoa pode respirar até 18 vezes aí por minuto. Mas e a sua alma? Como é que a sua alma está? A oração é a respiração da alma. Aí você faz uma oração, um minutozinho de manhã, e por 24 horas, como é que você vai viver? Como é que a sua alma vai sobreviver? É um tempo difícil. Eu fiz um poema chamado Não Tive Tempo. Não tive tempo para ti. Senhor, essa é mais ou menos a rotina de muitos cristãos. Está nesse poema. Não tive tempo para ti. Senhor meu Deus, o dia amanheceu e eu, porque estava atrasado, não falei contigo. Mas aí pensei, mais tarde eu falo, mais tarde eu consigo. O dia avançou e tantas coisas para fazer e o tempo foi pouco para tudo resolver. Então eu pensei, quem sabe mais à tarde, ao final do dia, uma oração eu poderei fazer. As horas passaram e nem percebi que o dia acabou sem orar a ti. Então pensei, mais à noite eu oro, mais à noite eu consigo antes de dormir. A noite chegou, mas eram tantos os afazeres que restaram, que o tempo voou. Mas pensei, ainda hoje à noite, antes de dormir, vou ter tempo para Deus, uma oportunidade há de surgir. Mas as horas se passaram, tão depressa que não percebi, e na hora de orar, estava tão cansado que simplesmente adormeci. E assim, mais um dia se foi, o tempo passou, e mais uma vez eu te esqueci. O dia passa, o tempo passa, a vida passa. Só temo que no dia final, quando a igreja estiver subindo para o céu, olhes para mim e desesperado te escute dizer-me, eu também me esqueci de ti. Eu tremo em pensar que eu vou ficar aqui enquanto a igreja sobe. Que triste. Como pastor, tenho levado muita gente até a sepultura. E descer a sepultura é um espetáculo triste. Mas ficar na terra, vendo a igreja subir para o céu, é inominável. Que Deus nos abençoe. Mas eu quero fazer uma oração. Eu não posso perder essa oportunidade. Como está a sua lâmpada? Como está o seu vaso? Bom, eu também não tenho controle sobre essa situação. Às vezes eu oro com a igreja e é um mover, algo fora do comum acontece. E não tenho tempo para descrever algumas dessas experiências aqui. Mas aqui eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou orar. Eu não sei se você veio pronto, eu não sei se você veio um vaso assim, de cabeça para baixo, ou se veio assim, esperando o azeite derramar sobre você. Mas eu vou orar. E quando eu oro pedindo ao Espírito Santo, ele vem. Não porque eu oro pedindo, mas porque foi uma promessa de Jesus Cristo. Ele disse,
Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E todo que bate, abrir-se-lhe-á. E ele diz: qual o pai cujo filho pedir pão lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião? Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, que irá vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo, diz Lucas, aqueles que lhe peçam. Eu vou orar. Vou orar. Agora, receber é entre você e Deus. Deus sabe o que você vai fazer amanhã. Deus sabe o que você vai fazer hoje à noite. Deus sabe se você é um vaso que está sujo e que se o óleo for colocado dentro vai ser contaminado. Deus sabe disso. Mas eu vou orar. Vou orar. Porque o importante nem é como você entrou aqui hoje. Nem é como você está caminhando o caminho da sua vida, nem é isso o importante. O importante é a partir de agora, o que você vai fazer. É a partir de agora, é a sua decisão. Se você está aí no seu coração dizendo: Senhor, se o Senhor me der essa bênção, eu vou ser fiel ao Senhor. E é isso que Deus quer fazer. Eu falei ontem, se você quer mesmo o Espírito Santo, a Deus liberdade, porque o Espírito Santo vai assumir o controle da sua vida, mas é melhor que o Espírito Santo assuma o controle da sua vida do que os demônios assumam o controle da sua vida. Aí você vai ver o que é escravidão. Perder a liberdade para receber o Espírito Santo, aí é a verdadeira liberdade. Eu vou orar, mas antes eu queria ouvir uma música, preparar o nosso espírito. A Milena vai compartilhar conosco. A música é para preparar, melhor ainda. E quando ao final dessa música, eu vou orar, espero que você não seja uma fogueira sem fogo a partir de hoje, mas que seja uma lâmpada ardendo. Vá se preparando no seu coração. Longe vai o tempo em que devíamos pregar, mais do que depressa deve nossa voz falar, mas sem Deus no coração, nossos atos nada são. Precisamos receber o poder do Salvador, para que a nossa vida fale em seu favor. Pelo mundo há milhares que jamais puderam crer. São pessoas tão carentes que não sabem o que é fé. Cabe a nós falar de Cristo, revelar o seu amor. Derrama, Senhor. Vem nos falar através de tua voz. Fala, Senhor. Pois só assim, Senhor, teremos a certeza do amanhã. Vem guiar seus filhos com tua santa mão. Amém. Glória a Deus. Prepare-se. O Espírito quer pousar sobre a sua vida. O Espírito quer encher sua lâmpada.
Deus quer abençoar você. Hoje é o tempo de preparo especial. Uma nova vida deve ser nosso ideal. Precisamos confessar nossas faltas ao Senhor em sincera comunhão, suplicar o teu perdão e pedir a Ele um novo coração. Só então nós poderemos responder ao seu chamar. Levaremos sua palavra aos que os buscam aceitar, mensageiros do Evangelho. Nós seremos ao falar, nossa vida irá mostrar a beleza de sua luz, pois fomos salvos pelo sangue de Jesus. Vem derramar teu poder sobre nós, vem nos falar através de sua voz, pois só assim, Senhor, teremos a certeza da manhã. Vem guiar seus filhos com a santa mão, vem derramar seu poder sobre nós. Derrama, Senhor. Vem nos falar através de tua voz, pois só assim, Senhor, teremos a certeza da manhã. Vem guiar teus filhos com a santa mão. Nós precisamos receber a tua bênção de amor, teu Espírito envia-nos. Oh, Deus. Envia, Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é emocionante. Eu estou muito emocionado. Muito. Eu sinto o Espírito Santo pairando aqui agora. Diga amém. De verdade. Eu sinto isso. Eu sinto que as línguas de fogo estão procurando as cabeças. Será a sua. Deus quer abençoar você de uma forma como você nunca foi abençoado. Deus quer encher você de uma forma como você nunca foi enchido. Eu não vou chamar aqui, não comporta. Mas aí no seu lugar, entregue-se. Não sei quanto tempo você tem de igreja, mas talvez precisa de uma nova conversão. Há vários compartimentos do seu coração que talvez não estejam abertos ainda à luz da presença de Deus. Vou orar. Vou me ajoelhar. Se você quiser se ajoelhar comigo, ajoelha. Ajoelhe com fé. Ajoelhe confiando. Ajoelho com a minha Bíblia na mão, porque aqui está a promessa do que nós vamos reivindicar. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, humildemente, pedimos permissão para falar contigo. O Senhor não é qualquer pessoa. O Senhor é maior que qualquer homem, que qualquer rei, que qualquer reino, qualquer poder, qualquer poderes. O Senhor é maior que tudo. Porém, Senhor, o Senhor é o nosso Pai.
E é como filhos, filhos desesperados, filhos famintos, filhos necessitados, filhos carentes, que nós buscamos agora a tua face. Não olhes para o outro lado, Pai. Sim, é arriscado que o Senhor olhe para nós. Nós podemos ser fulminados, mas nós nos arriscamos, Pai, porque nós não temos outro Deus, nós não temos outro céu, nós só temos o Senhor. Por favor, aceita-nos na tua presença agora, Pai. Senhor, tenho 2 pedidos a te fazer por esta igreja. Primeiro pedido, Pai, o Senhor não unge, o Senhor não derrama, o Senhor não enche vasos que estão sujos, manchados por isso, Pai. Por misericórdia, purifica estes vasos, Pai. Com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, traz o perdão e purifica estes vasos, Pai. Alguns estão prontos, mas outros não, e todos sabemos onde está a nossa falha, onde está o nosso pecado, pecados acariciados, pecados que amamos, pecados que não estamos dispostos a ceder para recebermos este poder. Por misericórdia, que o teu poder seja muito mais forte que a tentação sobre a nossa vida, Pai. Liberta-nos, Senhor, liberta-nos, Pai, mas, por favor, perdoa-nos agora, limpa agora este vaso, a sujeira mais insignificante no mais fundo deste vaso, vai lá, Senhor, por favor, com o sangue de Jesus Cristo, purifica este vaso, Pai. O outro pedido é que acreditamos no perdão, obrigado pelo perdão, mas, Senhor, não queremos ser apenas perdoados e limpados, nós não queremos continuar vazios, um vaso vazio. Por isso agora, depois de limpos pela fé, justificados pela fé, no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a Ti o cumprimento da mais extraordinária promessa que Jesus fez. Foi Ele quem prometeu, Pai, foi Ele quem disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por isso agora, esta igreja veio à tua casa hoje, não para uma rotina, não para cumprir o dever, não para seguir uma liturgia, mas essa tua igreja veio hoje à tua presença para receber o Espírito Santo. Por isso agora eu peço, Senhor, como ministro do Evangelho, eu peço ao Senhor, porque não posso ordenar, mas suplico ao Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre esta igreja agora, Pai. Que as línguas de fogo, embora invisíveis, da presença do Espírito Santo, pouse sobre cada cabeça agora. Como disse Joel, desde as crianças de peito até o mais idoso dos anciãos, vem agora sobre adolescentes, sobre juvenis, sobre jovens, sobre irmãos, sobre aqueles que estão vindo nesta igreja há pouco tempo ou a primeira vez, por favor, sobre todos, Pai, derrama o teu Espírito Santo, por favor, batiza-nos com teu Espírito Santo, por misericórdia, unge esta igreja agora, com teu Espírito Santo oramos, em nome de Jesus, o nosso Senhor, amém, amém. Amém. Continue ajoelhado. Continue ajoelhado. Sinta a presença de Deus. E cante. E louve. E louve. E louve. Deus vem. Deus te abençoe. Deus te ilumine, agora te promova, na fé te conduza, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.